pela sua fidelidade, pelo seu trabalhar. O Êxodo capítulo 12, a partir do verso 1. Todos encontraram, amém? Diz assim: o Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito. Ele disse: este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para a sua família, isto é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo comerão juntos, repartindo-o de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito de um ano. Vocês o guardarão até o dia 14 deste mês, e na tarde deste dia todo o povo israelita matará os animais. Versículo 7: pegarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes dos lados e de cima das portas das casas onde os animais vão ser comidos. Nesta noite a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. A carne não deverá ser comida crua, nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas, os miúdos, será assado em brasa. Versículo 10: não deixem nada para o dia seguinte e queimem o que sobrar. Já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Nesta noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos ou os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue dos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue, e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Versículo 14: comemorem esse dia como uma festa religiosa, para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Amém? Amém. Eu quero falar sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. A Páscoa, como já foi falado aqui, mencionado, ela é uma celebração judaica instituída por Moisés, segundo uma ordem específica. Moisés recebe uma ordem do próprio Deus. O significado da Páscoa para os cristãos está diretamente e completamente relacionado à morte e ressurreição de Cristo. Nós já sabemos disso, ouvimos isso aqui nessa noite, já temos consciência disso. A primeira Páscoa, ela foi celebrada no mês de Abide, que posteriormente chamado de Nissan, que corresponde a março e abril no nosso calendário. A palavra Páscoa, irmãos, ela vem do hebraico, que significa pesar, passar por cima, derivado do verbo que significa saltar ou passar. Esse é o significado da palavra Páscoa. Grave bem isso: Páscoa significa passar por cima. Esse significado faz referência à ocasião, a ocasião que Deus enviou a 10ª praga sobre o Egito. Nós já conhecemos a história e sabemos que quando o juízo de Deus atingiu os egípcios, todos aqui sabem que os egípcios foi muito tempo. As casas dos israelitas, que estavam marcadas com o sangue do cordeiro que havia sido sacrificado, essas casas elas foram poupadas. Todas as casas que estavam marcadas pelo sangue do cordeiro, foi passado por cima a ir o juízo de Deus, ou seja, essas casas foram poupadas da destruição. Desse modo, amados irmãos, o significado passar por cima
O juízo de Deus passou por cima dos israelitas. Aleluia. Poupou os israelitas, assim como faz o sangue de Cristo por nós. Aleluia. Todo aquele que se entrega ao Senhor Jesus Cristo é marcado pelo sangue dele. E a justiça de Deus, o juízo de Deus, a qual poderia vir sobre nós por conta do nosso pecado, do nosso estado pecaminoso, passa por cima, por causa do sangue de Jesus. O sangue nos poupou da condenação eterna. O sangue nos poupou da justiça de Deus contra nós pecadores. Amém? Aleluia. A história da Páscoa, de forma bem breve, eu quero compartilhar com os irmãos para que vocês possam entender de uma forma melhor. Cerca de 500 anos antes da instituição da Páscoa, a qual nós fizemos menção aqui no texto sagrado, Deus ele falou lá atrás com Abraão acerca do futuro da sua descendência, que era o povo de Israel. O Senhor ele avisou que os israelitas eles seriam peregrinos em terra alheia. O Senhor já tinha avisado isso a Abraão. Eles seriam reduzidos à escravidão, eles seriam oprimidos por 400 anos. Porém, Deus ele também prometeu que julgaria o seu povo, libertando de toda a opressão. Mais tarde, como nós conhecemos a história, José, bisneto de Abraão, ele foi traído pelos seus irmãos. Muitos aqui já sabem. José ele foi vendido como escravo e ele acabou parando onde, irmãos? No Egito. Depois de José enfrentar muitas dificuldades, segundo o plano soberano de Deus, José ele se tornou o quê? Governador do Egito. Ao liderar as ações que garantiram que o Egito tivesse mantimento num momento de total escassez, em uma época terrível de crise, a crise levou a casa de Jacó, o pai de José, e até o Egito em busca de alimento. Então eles chegam lá no Egito, como vocês já conhecem, e descobrem que José havia sido exaltado, que Deus havia exaltado José naquela terra. E aqui e ali, irmãos, a descendência de Abraão sobreviveu. Durante um bom tempo, os israelitas eles viveram ali no Egito com dignidade. Eles ficam por ali, aquela descendência moram ali com dignidade, da forma como tem que ser. Mas José e toda aquela geração um dia morre. E chegou um tempo em que se levantou um faraó que não conhecia José, não conhecia o que José fez, e escravizou o povo de Israel. Depois de 400 anos que os israelitas estavam lá no Egito, Deus levantou Moisés como libertador do seu povo. E esse processo, como nós já sabemos e conhecemos, envolveu 10 pragas. Todo esse processo para que o povo que estava escravizado ali por 400 anos, todo esse processo de libertação não foi fácil, como nós sabemos. Houve a necessidade de 10 pragas, e nós já sabemos que cada praga tinha algo específico, individual a ser tratado. Só que o Senhor enviou ao Egito essas pragas, só que foi na última praga que consistiu na morte dos primogênitos de todo o Egito, é que foi instituída a Páscoa, é que foi estabelecida e orientada
anunciou a 10ª praga, ele também deu instruções a Moisés de como os israelitas deviam proceder. O texto que nós fizemos menção, nós vamos ver Deus instruindo Moisés em cada detalhe, como tinha que ser, como não tinha que ser, como ele queria que fosse, como ele não queria que fosse. Então, foi instruída a Moisés a forma que deveria proceder. O Senhor ordenou que eles sacrificassem um cordeiro ou um cabrito macho, como nós fizemos menção no texto, sem defeito. No 14º dia do mês de Abide, eles deviam aspergir o sangue do cordeiro nos umbrais das portas e no alto dos batentes das portas de suas casas. Eles deveriam, irmãos, comer a carne desse cordeiro assado no fogo. O Senhor é específico em dizer: não pode ser crua e não pode ser cozida, tem que ser assada. Tinha que ser acompanhada ainda de pães asmos. O que é pães asmos? Pães sem fermento. Eles deveriam ser comidos, esses pães eles deveriam ser comidos como lembranças da pressa durante o êxodo. Tinha que ser acompanhado também de ervas amargas. Também deveria estar presentes essas ervas amargas, e elas estavam diretamente associadas ao sofrimento e à aflição nos tempos de escravidão. Ou seja, cada elemento que fazia, que compunha aquela Páscoa tinha um significado. Presta atenção. Eles também deviam comer com pressa. O texto sagrado vai nos dizer: